Oi galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje nós vamos dar aí uma continuidade bem aos pouquinhos sobre o nosso tema do bimestre, que é aí a arquitetura. Na página 5 do bloco 3, nós temos a arte de Niemeyer. Oscar Niemeyer é um grande arquiteto brasileiro e muito famoso pelas suas obras de arte arquitetônicas que justamente são ali ocupadas por algumas pessoas, inclusive em Brasília. Aqui nós temos um pouquinho sobre a Casa das Canoas, que é esse primeiro textinho e na primeira foto, tudo bem? Aqui a gente tem as informações sobre a Casa da Canoa e que ela foi projetada por Oscar Niemeyer em 1951 e foi construída em 1953. E aqui diz que ela está localizada no Rio de Janeiro, na Estrada das Canoas. A Casa das Canoas é tombada pelo Patrimônio Histórico-Cultural brasileiro como uma obra preservada, então ela não pode, em hipótese alguma, ser demolida ou ser ocupada com outras funções. Então, sempre que vai haver alguma restauração ou alguma outra coisa, as pessoas precisam informar e fazer uma petição para que isso aconteça. Mas, enquanto isso, ela está lá em perfeitas condições. Além da Casa das Canoas, existem outras 34 obras que foram tombadas também como patrimônio histórico. Então, tem ali 35 obras no total que são tombadas pelo patrimônio histórico. Então, isso quer dizer que é muita coisa, galera. Ele não é pouca coisa, é um arquiteto impressionante, com ideias incríveis, aliás, e muito revolucionárias. Porque nós estamos acostumados, às vezes, em padrões de edificações. Então, quando a gente pega algo que é muito inovador ou muito diferente, as pessoas se chocam. Principalmente que a Casa das Canoas une não só a arquitetura, mas também une as partes de lagos, de águas, como diz aqui no textinho, com a parte de mata. Então, tem toda uma questão também estética muito bonita. Aqui no texto aqui do lado tem um textinho sobre Oscar Niemeyer e vocês podem ver que ele viveu de 1907 a 2012. Então o cara viveu muito, gente. Sério, tipo, mais de 100 anos, menino. E aqui vocês podem ler o textinho, tudo bem? Leiam o texto porque é bem importante. Eu tô tentando pular um pouquinho alguns textos porque senão o vídeo fica muito extenso. Mas qualquer dúvida que vocês tenham, vocês deixem pra mim que eu vou responder, tudo bem? Na página 6, a gente tem aí 5 perguntinhas de vivência e registro em arte que vocês vão responder pra mim, tudo bem? São perguntas bem fáceis. O que você sabe sobre a arquitetura e urbanismo da cidade de Brasília? Já falei aqui logo no comecinho do vídeo que ele fez ali a arquitetura de Brasília também. Então, já fica aí uma dica de que vocês devem procurar e é muito famosa. Inclusive, algumas pessoas que têm poder, influentes no nosso país, ficam lá. Então, tá aí mais uma dica para vocês. Aí ao lado a gente tem arquitetura e cidades planejadas. A arquitetura é a arte ou técnica de projetar e edificar ambientes. Então, grifa essa partezinha do texto porque é bem importante essa definição de arquitetura, tudo bem? Porque é a técnica de projetar e edificar ambientes. Trata da organização do espaço e de seus elementos, bem como da funcionalidade e da estética de seus componentes. Em um projeto, depois do estudo do espaço determinado, o arquiteto planeja a edificação e elabora seu desenho e especifica os detalhes para a sua execução. Então, o que o arquiteto vai fazer? Ele vai projetar. Por exemplo, tem lá um lotezinho de terra, um espaço. E aí a pessoa vai dizer, eu quero aqui nesse espaço uma casa térrea. E aí ele vai projetar uma casa térrea naquele espaço. E aí ele vai fazer todo o que nós chamamos de planta para conseguir dividir o ambiente e vai ver quais as metragens de cada ambiente, certo? Aí, por exemplo, se o cliente quer uma casa que seja de 2 andares, ou seja, vai ser o térreo e mais um andar, tudo bem? O térreo e um andar superior.
o arquiteto vai lá e vai fazer a planta do térreo e depois a planta do andar superior. E aí, dentro disso, ele vai ver todas as metragens e todas as partes de como vai ficar por dentro. Depois, ele vai desenvolver a fachada do prédio de uma forma que ele consiga deixar harmonioso e muito mais estilizado. As pessoas muitas vezes pagam o arquiteto para fazer isso? Sim, porque é importante que o arquiteto esteja envolvido. Além do arquiteto, um engenheiro. Por isso, as coisas dão certo, porque o arquiteto vai projetar e o engenheiro vai executar. Tudo bem? Aí aqui no texto, a gente ainda continua. O projeto pode ainda englobar planejamento urbano e territorial. Isso é, o estudo para o paisagismo de um edifício, uma cidade ou uma região. Então, assim, além de ter todo o trabalho, às vezes, com uma edificação simples, como um prédio, talvez, ou uma casa, ele ainda pode ir mais além, de construir até condomínios ou uma entrada de uma cidade. Não é só o desenho, é todo um projeto e toda uma estruturação, é todos os cálculos que precisam ser feitos para ver se cada coisa cabe naquele determinado lugar, de acordo com o projeto, de acordo com o que o cliente quer. Ainda ao lado temos, entre as primeiras cidades brasileiras que tiveram sua criação ou sua adequação planejadas antes de Brasília, porque Brasília é uma cidade projetada, tudo bem? Destacam-se Teresina, Aracatu, Belo Horizonte e Goiânia. Belo Horizonte, por exemplo, privilegiou em um plano de locomoção. Goiânia, por sua vez, deu ênfase às áreas verdes. Curitiba e Recife também receberam contribuições de projetos arquitetônicos e urbanísticos. Mais recentemente, Palmas e Tocantins teve semelhante tratamento. Então, assim, quando você vê o desenvolvimento das cidades, que é esse projeto de cidades assim, você pensa, nossa, como foi bem projetado. Se você pensar em Brasília, por exemplo, Brasília tem um planejamento totalmente diferente de outros estados. Além de abrigar ali o Congresso, ter o presidente que fica lá em Brasília e tudo mais, eles têm um planejamento de cidade bem diferente, principalmente com as ruas. Então, é uma cidade que foi projetada para ser de fácil locomoção, tudo bem? Então, além de ter umas paisagens bem bonitas e tudo mais, ela foi pensada pelo arquiteto para ser assim, toda funcional, certo? Tudo bem? Por enquanto, nós vamos parar por aqui, galera, porque os próximos assuntos vão englobar algumas arquiteturas diferenciadas. Então, com esse próximo projeto aí, indo para algumas arquiteturas um pouco diferenciadas aí, nós vamos ver vários modelos arquitetônicos ao longo do tempo. Então, por enquanto, nós vamos ficar aqui olhando para os nossos próprios modelos arquitetônicos e vamos fazer essa atividade aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês, por favor, mandem para mim no Schoolies ou no Binóculo, de preferência no Schoolies, para a gente conseguir conversar certinho, tudo bem? Por hoje é só, espero que todos estejam bem, espero que todos fiquem bem, me mandem as atividades e até! Tchau!